Queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Obrigado pelo convite. Mais uma vez eu reforço esse agradecimento, na pessoa do pastor Weber. Obrigado também ao conselho pelo apoio ao pastor neste convite. Gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Gálatas 2:20 diz assim a palavra de Deus: Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, obrigado pelas orações que recebemos, ó Deus, e pedimos agora que o Senhor também ilumine as nossas mentes para que nós possamos compreender as maravilhas da Tua Palavra. Que nesse momento a gente tem aqui diante de nós a Palavra do Senhor aberta e que ela possa iluminar o nosso coração, a nossa mente, os nossos caminhos, nossos passos, e que a gente possa, mais uma vez, relembrar aquilo que foi importante para o apóstolo Paulo aos Gálatas, como também para nós nos dias de hoje. Em nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, eu estava dizendo ontem para os queridos que estavam aqui presentes, falando de autonomia teológica, assim por diante, e usei nos 2 dias, tanto na sexta e hoje e ontem, a carta de Paulo aos Gálatas, especificamente porque Paulo ele está tratando com os irmãos de Gálatas, para que eles pudessem permanecer firmes no Evangelho, uma vez que eles estavam tentados a se abandonarem o verdadeiro Evangelho ou misturarem com outras coisas. Ele, então, como disse ontem, ele disse: eu estou admirado que vocês estão deixando o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, por outro. E esse outro, mesmo que eu pregue outro Evangelho, ou os apóstolos, ou até mesmo alguém cheio de luz, como um anjo, ele está desautorizado a mudar o Evangelho, que tem a ver com a justificação pela graça, que é aquilo que a Reforma tanto apregoou e lutou contra a ideia da justificação pela graça, quando se pensava de tornar Deus devedor por conta daquilo que as pessoas faziam. Então, eu disse que o tempo todo nas Escrituras, o Senhor traz a igreja de volta para a sua palavra, constantemente fazendo esta, digamos assim, reforma através dos apóstolos, através dos profetas, através do próprio Deus que se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. E aqui nós temos mais um texto que nos ajuda com relação a isso. Quando Paulo, ele mais uma vez traz os irmãos, os Gálatas, para o centro, ou seja, quem é aquele que nós devemos permanecer firmes, qual é a nossa âncora, por que é que eu vivo. E hoje, como disse ontem, nós vivemos um evangelho atualmente que muitas vezes é um evangelho autônomo da palavra. Jean-Jacques Rousseau, filósofo, ele diz que o paraíso, o Éden para o ser humano, é o seu estado naturalmente livre para criar a si mesmo e os seus valores, que o homem é como um átomo solto no vazio, onde se atraem ou se repulsam de acordo com os interesses ou ligações, sem ligações superiores além de si mesmos. E então ele diz que o que estraga isso é a sociedade, que acaba colocando limites para a autonomia de cada indivíduo. Então, quando há organização da sociedade, por exemplo, nós aqui, para eles seríamos pessoas que seríamos perniciosas para essa liberdade, porque nós estamos em torno de algo que nos limita, entre aspas, ou algo que diz como nós devemos agir, quando, na verdade, cada um deveria criar aqui alguns grupos, ali e acolá. Nós queremos assim, nós queremos fazer assim, nós queremos ser autônomos, ou seja, autogovernáveis. E no fim das contas, esse é um pensamento extremamente liberal, onde cada um é livre para fazer o que bem entende. E esse liberalismo, entre outras coisas, prega a ideia do eu desimpedido. Eu não tenho nada que me prenda. Eu sou livre, leve e solto, desimpedido, sem laços morais, cívicos,
que eles não decidiram ter. Então, para esse pensamento, a maior conquista desse ser humano é ter de volta a sua natureza livre para poder criar a si mesmos e as suas próprias regras. Então, isso é um equívoco que Paulo trata neste texto aqui, especificamente que nós lemos, dando para nós o versículo 20, é um resumo final dos versículos anteriores, quanto à obra justificadora e graciosa do Evangelho de Cristo. E ele começa dizendo, logo, ou seja, a conclusão então, já não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim e por mim. E esse versículo aqui de Gálatas, ele é conclusivo, porque ele destaca princípios que evidenciam a salvação graciosa proposta pelo Evangelho, conforme é defendida em todas as Escrituras e foi defendida há 500 anos atrás e precisa ser defendida o tempo todo. Quantos anos nós tivemos ainda à frente comemorando e relembrando a Reforma Protestante? Princípios que precisam gerir a minha vida, se de fato me considero cristão e não autônomo, desimpedido, livre para criar minhas próprias regras, seguindo a orientação da corrente do atual século, cujos pensamentos tentam falsificar um caminho seguro. E quais são esses princípios? O primeiro deles tem a ver com rendição. Observe comigo o início do versículo. Ele diz assim, uma entrega total. Logo, já não sou eu quem vive. Há um doutor chamado Dr. Jerome Groopman, ele é um médico americano, autor de um livro, Anatomia da Esperança, e ele afirma que a esperança pode dar ânimo ao paciente para que ele continue a lutar pela sua melhora. Ela inspira coragem para superar o medo durante um processo difícil de tratamento. É da esperança que ele tira a energia para continuar tentando, mesmo quando sabe que são poucas as possibilidades de sobrevivência. Então, ele está dizendo, quanto mais você se agarrar a si mesmo, mais você tem condição de não desistir. E é claro que, guardadas as devidas proporções, isso é benéfico, é positivo, mas em vista do que Paulo está falando, e eu trouxe isso só para a gente observar esse paradoxo com relação ao que a Bíblia diz, porque no que tange à salvação, comparativamente, é exatamente aqui o contrário que Paulo fala aqui. Paulo não fala de você lutar, mas nesse sentido, para ser autônomo ou ter esperança, ele diz, para você ter esperança é preciso ter rendição, renúncia, resignação para viver. O Senhor disse em Mateus, os humildes de espírito herdam a vida eterna, aqueles que olham para si mesmos e dizem, eu não tenho nada em mim mesmo que possa me trazer esperança, a não ser Cristo Jesus. Então aqui a gente tem um princípio de rendição, de entrega, de rendição que demonstra uma submissão a um mais forte. Paulo defende que a única maneira de salvação, ou seja, ele diz, logo, além do mais, é o reconhecimento de que sem esta rendição não há qualquer chance de ser salvo. Sem rendição, sem entrega, não há condição de ser salvo. O cumprimento das promessas começam com a rendição à graça de Deus em Cristo, não mais lutar para encontrar formas quaisquer para sermos justos. Paulo diz, logo já não sou eu, ou logo já não eu. Ou seja, eu encontrei alguém que supera a mim mesmo. Diante de tamanha santidade, eu não tenho qualquer chance de prevalecer por mim mesmo para satisfazer a perfeição exigida por Deus, a não ser que renuncie à minha própria vida. E esta rendição foi exigida a Paulo, Pedro, Tomé, João, os irmãos da Galácia e também a mim. A partir dela fomos feitos filhos de Deus, pela graça de Jesus Cristo. Não há mais necessidade nenhuma de busca de autojustificação, porque ela não vai funcionar mesmo, a não ser a rendição à justificação graciosa de Cristo. Eu fui crucificado, não vivo eu, afirma Paulo. Eu não existo, senão por causa de Cristo. Compreenda esta necessária rendição, renúncia de uma vida menor, finita, por uma maior, eterna, por causa da obra de Cristo. Sua salvação requer rendição a Deus. Renda-se.
A graça é o recurso para libertar o pecador e colocá-lo na condição de justificado diante de Deus. Mas há um segundo princípio, quando ele diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Além da rendição, tem essa questão da identificação. A salvação enfatizada pelo Evangelho ressalta a identificação com Cristo, identificação em tudo, na sua rejeição, na sua morte e ressurreição. Paulo destaca que estamos, como cristãos, identificados com Cristo, crucificados nele, mortos para nós mesmos. Não somente no padecimento, mas também na consolação, estamos identificados com ele. Somos convocados a procedermos no mundo tal qual ele, como diz em 1 João, capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 3,6 de 1 João diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. 1 João 2,6 diz, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Ou ainda, 1 Pedro 2,21, porquanto para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo morreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os vossos passos. E essa palavra exemplo é muito interessante, porque é a palavra que destaca na língua original aquela coisa que a gente põe para as crianças aprenderem a escrever a letra, aqueles livros de alfabetização pontilhados, não é? E aí a criança, quando quer fazer um O direitinho, vai seguindo ali e assim por diante, o A, o Um. E essa palavra sugere isso, um modelo. Se o O tem que ser bem feitinho, tem que seguir o desenho. Quem já brincou com aqueles pontinhos, ligar os pontos que dá uma figura? Se você errar um ponto, fica estranho a figura. Para ser perfeita, tem que seguir todo aquele anagrama, todo aquele diagrama, desculpe. Então, basicamente, o que Paulo está dizendo, o que Pedro, nessa carta de 1 Pedro 2,21, diz, se você quer ser cristão, tem que seguir o modelo, o exemplo de Cristo, seguindo detalhadamente. Então, além da rendição, tem a identificação com Cristo, que é o alvo do verdadeiro cristão. Sua vida não pode ser usada para ofuscar a imagem de Cristo, mas para refleti-la. Cristo vive no verdadeiro salvo por um ato de pura graça. É dele, de Cristo, que recebo condição para viver, crendo na minha salvação e justificação. E o outro princípio que nós destacamos é o da motivação, rendição, identificação e motivação. Veja o que ele diz ainda. Esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. O texto destaca a razão principal da existência da fé no Filho de Deus. Paulo, no versículo anterior, afirma que ele foi crucificado com Cristo. Isso aconteceu no passado, mas influencia o seu presente e o seu futuro. É como se ele estivesse dizendo, eu estou sendo crucificado com Cristo, tenho sido crucificado, afetando permanentemente a minha relação com Deus. E esse aspecto, querido irmão, é destacado pela fé, que é o fôlego da nossa existência como aceitos no céu pela graça justificadora de Cristo. Não pode haver mudança plena somente com o despojamento de regras da lei, mas também com o preenchimento das certezas de que a cruz de Cristo nos dá, e só vivo pela fé por causa do Filho de Deus que por mim morreu e me deu garantia de salvação. Nisto ponho a minha confiança. Nisso eu me motivo. O sentido da vida justificada se encontra na fé que me dá convicção da perfeita obra de Cristo, uma fé que me convence que só existo por Ele e para Ele. O apóstolo, no entanto, não caiu na inexistência, não foi privado de sua vida. Paulo pensa, Paulo come, Paulo bebe, se cansa, se entristece, chora, ri, mas há agora uma união muito mais forte de sua pessoa com o Senhor. Cristo é o meio pelo qual Paulo pode existir e manter comunhão com Deus. É em Jesus que ele encontra razão para viver, mesmo sendo pecador, rumo à perfeição do céu. E o pronome pessoal eu aparece 12 vezes nos versículos 19 a 21, o que reflete, queridos,
uma salvação, uma fé muito pessoal. Ninguém pode substituir a relação pautada pela fé entre Paulo e o Filho de Deus. É ele e Deus. Ninguém pode substituir a sua relação com Deus. Ninguém. Você não pode pedir que alguém tenha uma vida consagrada no seu lugar. É você e Deus. Rendição, motivação e identificação. Esteja convicto de que a morte de Cristo na cruz significou a sua também e que só por ela você existe. Você não é capaz de simplesmente pela observância de ritos religiosos obter a salvação. A salvação é pela fé. Essa que possibilita a sua existência e a sua entrada no céu. Concluindo, queridos, veja bem o que afirma o versículo e verifique se é possível você ser um cristão com um eu autônomo. Ele diz, logo já não sou esse autônomo que vive. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E há maneira certa. É como Deus criou, por exemplo, o casamento, a família e assim por diante. E imagina Adão, depois de criado a família, pergunta para Deus, ok, a família é muito legal, e agora o que é que eu faço para conduzir essa família? E imagina se Deus diria para ele, alguns até podem pensar isso, porque ficam criando várias fórmulas, né? Podiam dizer assim, Deus dizendo para Adão, olha, a ideia é muito boa, criei a família, agora como vai conduzir, não sei não, inventa aí. Sabe aquelas balinhas gels, vai ser inventada no futuro, você abre, tem uns pensamentos lá, vai ter uns famosos biscoitos chineses, você abre lá, tem uns conselhos. Sei. Não, queridos, nós não somos autônomos. Deus criou a nossa vida, a nossa família, a nossa história e determinou como essa história deve ser conduzida. Determinou como eu devo conduzir a minha vida, como eu devo proceder no meu trabalho, na minha escola, na minha família, como marido, como esposa, como filho. Isso não pode ser esquecido. Se eu quero ser um cristão, não posso ser de maneira autônoma. Tem que ser pela Bíblia que os senhores e as senhoras têm nas mãos. É assim que é. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo, porque não é possível. O cristianismo tem regras estabelecidas por Ele e não se pode deixar de seguir os passos dele e pensar que continua sendo cristão. Sua fé não pode ser eclética. O crente não deve perder o senso dos limites bíblicos para elaborar aquilo que lhe dê prazer e liberdade. Tem que olhar para a cruz. Ele é um motivador para que a gente seja resiliente, resistente e, acima de tudo, escravo de Cristo, sabendo que o seu tesouro está no céu e não aqui. Por isso, mesmo que lhe falte os bens duráveis, não lhe faltará o bem maior, que é eterno. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Lembre-se disso. Hoje, com 502 da Reforma, 510, 520, que você vai permanecer no caminho correto, em nome de Jesus. Oremos, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por este momento de exposição da Tua Palavra. Te agradecemos pelo privilégio de cultuarmos ao Senhor nesse instante, nesse momento em que estamos vivendo na nossa nação tão importante. Obrigado porque antes de cumprirmos o nosso dever civil, viemos aqui te agradecer pela vida. Ou mesmo depois de já termos cumprido o nosso dever civil, aqueles que já o fizeram, vieram aqui agradecer ao Senhor por esse privilégio de, como cristão, exercer sua cidadania e ser guiado pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, para que a gente possa decidir conforme aquilo que a Tua Palavra nos orienta. Então, em nome de Jesus, obrigado, porque eu não existo a parte de mim mesmo, como se fosse eu mesmo meu Deus. Oh, Senhor, que terrível seria. Eu existo porque Cristo morreu por mim, e me deu vida, e me deu propósitos,
e me deu princípios. Assim oramos, em nome dele, nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado, irmãos.